Estamos aqui para mais uma live. E o nosso amigo, nosso mascote, nosso caçulinha não pôde estar aqui hoje, mas vamos tentar representá-lo aqui no alto padrão que ele merece. Difícil manter a animação dele. A animação do Luquinhas, o sorrisão do Luquinhas não tem substituto. Beleza, pessoal? Bem-vindos então à nossa maratona, né? Como vocês já devem saber, tá rolando uma maratona aí que começou na semana passada, há uma semana exatamente, no dia 30. Véspera de feriado. Isso, e a gente fez ininterruptamente todos os dias, feriado de terça-feira, sábado, domingo, a gente tá aqui. E é uma coisa que dá um trabalhinho, mas que dá muito prazer pra gente. Exatamente. E o tema da live de hoje, pessoal, é qual a forma de cobrar do seu paciente? Então, nós decidimos abordar esse assunto porque é um assunto que foi sugestão de várias pessoas e é uma grande dificuldade que os dentistas têm e nós também sentimos essa dificuldade. Então esse é o tema que a gente vai abordar ao longo dessa live. Mas antes, como de praxe, a gente gostaria de dar alguns recadinhos aí pra galera. Então a gente tem uma má notícia, né, que infelizmente a terceira semana do Dentista de Sucesso acabou, né? Mas nós também temos algumas boas notícias para dar. Primeiro agradecer o pessoal, né? A gente tem que agradecer todo mundo que assistiu. Teve uma repercussão muito bacana. Foi muito legal. A gente recebeu muitas mensagens via direct, via WhatsApp, Facebook, galera realmente dizendo que foi incrível e que as dicas que nós passamos lá foram realmente muito úteis para essas pessoas. Mas a boa notícia que a gente tem para dar, a primeira delas, é que é o seguinte: acabou a semana, mas nós já abrimos as nossas matrículas para a terceira turma do treinamento avançado Dentista de Sucesso. E se você for lá na nossa página, onde tem o botão para você se matricular, também você vai poder assistir um vídeo que tem um resumão de tudo que a gente falou na semana passada, ao longo da semana Dentista de Sucesso. E também vai ter todos os detalhes como você pode fazer para concorrer a uma das vagas do nosso treinamento, que tá incrível e cada vez mais a gente vê que a gente acertou na mão e que a gente está abordando temas que realmente o dentista ele é muito deficiente e ele não tem em outro lugar, né? Calcanhar de Aquiles, né? Fomos no... Exatamente, assim. Lá no... E a modéstia à parte, não é modéstia à parte, mas o que fez a gente criar o Dentista de Sucesso foi justamente a nossa dificuldade de ter acesso a esse conhecimento. Então, foi uma dor nossa que fez com que a gente desenvolvesse tudo isso e fosse atrás desse conhecimento que já existia, né? O conhecimento, a gente sabe que ele é vasto, ele está aí espalhado. Esse é o grande problema, o conhecimento está muito espalhado, né? E o que é difícil é a gente ter uma coisa organizada, voltada para o dentista, tudo certinho, e foi isso que a gente fez. Então, um abraço aí para a galera, a gente vai acompanhar aqui pelo WhatsApp, já vimos que, a turminha, muita gente aqui. Pessoal do Clube D. Isso aí. O Rix, para variar, sempre com a gente. Nauana, Luri, Blog Dentista. Valeu. Bacana, pessoal, muito bacana contar aí com a presença de vocês. Isso dá muita motivação para que a gente continue fazendo. Aí, pessoal, então a primeira boa notícia aqui, está aberto então ainda, já começaram as matrículas para o nosso treinamento. E a outra boa notícia é a seguinte: a gente fez uma coisa muito maluca, que foi uma garantia que é a seguinte: quem se matricular nessas primeiras 24 horas, o tempo já está passando, já passou mais da metade, só até amanhã, 9 horas da manhã, quem fizer a matrícula no nosso treinamento vai ganhar uma garantia muito maluca, que é a seguinte: se você, após um ano que você assistiu todo o treinamento, tem algumas condições, hein? Você tem que assistir todo o treinamento, você tem que colocar todo o conhecimento em prática, e se dessa forma, mesmo assim, você não obtiver nenhum resultado, nada, zero, sua vida não mudar, não melhorar sua vida profissional, nós vamos devolver 100% do seu dinheiro, e para compensar o tempo que você perdeu, nós ainda vamos tirar do nosso bolso mais R$300 para engordar aí essa quantia. Então, pessoal, é uma coisa muito doida que a gente fez, a gente nunca viu isso na odontologia. Mas já tem uma galerinha boa aí que já vai se beneficiar disso, né? A gente está muito feliz porque realmente essa turma vai ser incrível, já está superando todas as nossas expectativas. Então, pessoal, esse é o recadinho que a gente queria dar para vocês. Além disso,
aquele recadinho de praxe. A galera que ficar até o final dessa live, além de ter acesso a um conteúdo muito bacana que a gente preparou para vocês, vai ter uma surpresa que só vamos contar no final para vocês ficarem aí, né? Estilo João Kleber. Beleza, pessoal. Então, para quem chegou depois, quem chegou agora, o tema dessa live é qual a forma de cobrar do seu paciente, né? E isso é um tema que foi sugestão de várias pessoas que acompanham a gente aqui, e é um tema que realmente ele é de uma complexidade muito grande, porque envolve o conhecimento de várias habilidades, o conhecimento e o domínio de várias habilidades que a gente não aprende na faculdade. Então eu lembro perfeitamente do primeiro dia em que eu saí da faculdade, fui jogado no mercado e eu tive que cobrar de um paciente, assim, eu ficava com vergonha, eu suei a primeira vez, eu lembro, foi uma conhecida, né? Nossa, eu lembro que eu pingava na hora de pedir falar o orçamento, falar o valor, né? Aproveitando, Paulinho, vamos só nos apresentar, porque é uma coisa que a gente sempre esquece. Eu sou o Alan, pessoal, eu também sou dentista, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, sou implantodontista. E Paulo Henrique, ou PH. Depende do meio que eu estou, aí é um ou outro. Mas eu sou mestre em... Não é ortodontia que eu sou mestre, saúde pública. É porque eu sou ortodontista e fiz minha tese voltada para ortodontia, mas a certificação é em saúde brasileira, eu acho. Exatamente. Saúde brasileira. Eu também sou mestre. E por que a gente fala um pouquinho da nossa qualificação? Porque a gente tinha a ilusão de que, beleza, agora eu fiz meu currículo resumido para vocês. Eu fiz graduação numa universidade pública. Um dos melhores do Brasil. Um dos melhores do Brasil. Eu fiz depois residência num dos hospitais mais concorridos também, de referência em cirurgia bucomaxilofacial. Depois fiz implante, depois emendei com mestrado também na UERJ, que é uma instituição pública, eu fui bolsista. E quando eu caí no mercado pela segunda vez, né, porque eu caí no mercado a primeira vez, quando eu formei, tive que trabalhar uns 6 meses enquanto eu estudava para residência, depois residência, dedicação exclusiva, voltei à vida de estudante e 3 anos depois voltei de novo pro mercado e achando que eu tô pronto, agora eu tenho todos os predicados que eu preciso para arrasar e vou dominar o mercado. E não foi assim isso que aconteceu, né? A gente, nessa ocasião, eu acabei chamando, eu tinha um próprio consultório, eu acabei chamando o Paulinho, que foi meu colega de turma, nós temos 8 anos de formados, né? E aí nós decidimos montar, então, uma clínica multidisciplinar. Então eu faria parte de cirurgia, de implante. Só um minutinho, mas ainda tá em tempo ainda, estamos começando a live agora, tranquilo. Então ainda aquecendo a galera aí, acompanha a gente aí. E aí eu chamei o Paulinho para fazer a parte de ortodontia e o Lucas, que tinha formado recentemente, para ser o clínico. A gente brinca que a gente chamou ele para lavar nossos instrumentais. Hoje foi um investimento excelente, né, Paulinho? Nossa senhora, lavava muito bem isso, tô brincando. E porque a ideia que a centelha, a ideia de falar com os dentistas veio do Luquinha. Não só a ideia, né? A ideia e a ação. Porque a gente tinha podado ele, né? A gente falou, calma, Luquinha, você é muito novo, fica vamos aí. devagar, vamos aos poucos, esses caras não vão ouvir a gente. E o Luquinhas pegou e mandou mensagem via direct para um monte de dentista renomado. Para você ter ideia, o primeiro que respondeu foi o Christian Coachman. Então, assim, a gente naquela hora falou, pô, o nosso jovem aí precoce, ele mandou bem. Brilhou. E aí, a partir desse momento, ele parou de lavar os instrumentais e passou a mandar na gente. Exatamente. E aí, pessoal, a gente teve muita dificuldade exatamente nesse quesito, né? Que é não só isso, mas um dos quesitos foi como cobrar do paciente, né? E aí, a gente começou, depois que começamos a desenvolver o Dentista de Sucesso, começamos a ter acesso a esses dentistas de ponta, esses grandes nomes da odontologia do Brasil, a gente começou a entender como que o processo funcionava, como ele é realmente complexo, como ele envolve o conhecimento e o domínio de várias habilidades, e essas habilidades, infelizmente, a gente não encontra de forma fácil, não encontrava, né? Agora a gente, sentindo essa deficiência, a gente montou o nosso treinamento, né, que é o Dentista de Sucesso, que a gente contempla as 10 habilidades essenciais para o sucesso. A gente vai falar um pouquinho aqui nessa live
A gente selecionou 3 habilidades que estão muito relacionadas a essa parte de cobrar do paciente. Beleza? Bora lá então, pessoal. Então, qual é a primeira habilidade que a gente resolveu falar aqui para vocês, né? Que na verdade não é uma habilidade, mas ela vem muito de uma percepção que a gente tem que ter, que a gente sempre fala que a mentalidade é uma coisa, que é uma das habilidades do sucesso. Então, você tem que ter a mentalidade de que a venda é um processo muito mais emocional do que racional. Isso daí não é a gente que está falando por livro de autoajuda, isso aí é neurociência, isso aí são estudos envolvendo aqueles exames lá, que mede as ondas cerebrais no momento em que as pessoas estão comprando. E a área que ativa no cérebro é a área emocional. Então, assim, por que você às vezes quer comprar determinada coisa que está na moda? Por que você quer aquele carro, aquele celular, aquele carro de luxo? Por que você quer aquele celular de ponta, que é bem mais caro? Bem mais caro ao invés de um celular? Porque as pessoas que estão vendendo já entenderam que a venda é um processo emocional. Então, o dentista precisa entender isso, né? Porque, primeiro, eu acho que uma das coisas que a gente já é um entrave é entender o que a gente oferece, apesar de nós sermos profissionais da saúde que fornece ajuda, fornece saúde para os nossos pacientes, é um processo de vendas, né? O que é uma venda ali? É uma transação, você está oferecendo uma coisa em troca de um retorno financeiro, né? Exatamente. Então, assim, toda vez, e venda também não significa que todos os momentos de venda tem que ter troca financeira. Tá, pessoal? Então, assim, a venda é um processo que pode ser fechado ou não, né? Exatamente. Então, você convencer sua namorada a ir no cinema assistir o filme que você quer e não o que ela quer, você precisa vender a ideia para ela, por exemplo. Então, a venda é um processo muito mais amplo do que ganhar dinheiro, tomar dinheiro das pessoas, tá? É só para introduzir aí na introdução. Foi bem, o próprio Rogério Marcondes fala, né? Exatamente. Que quando ele teve uma experiência de vendedor antes de ser dentista, ele trabalhou primeiro vendendo livro com o pai dele, depois ele trabalhou dentro do McDonald's e ele fala assim, que a gente está vendendo o tempo todo. A gente vende a nossa imagem para nossa namorada, para nossa esposa, a gente vende a nossa ideia para o paciente, a gente vende... Está vendendo o tempo todo. E vende também tratamento odontológico. Então, assim, é um processo que o dentista precisa dominar e ele tem que ter a premissa básica de que a venda ela é um processo emocional, não é um processo racional, tá? Talvez, quando a gente fala de commodity, que é um conceito também que a gente fala muito aqui, mas eu vou explicar o que é uma commodity, porque às vezes você nunca ouviu essa palavra. Commodity é basicamente aquilo que é matéria-prima, aquilo que é banal, aquilo que não varia muito de lugar para lugar. Então, por exemplo, a gasolina é uma commodity. Se você abastecer no posto, vamos dizer, um posto de qualidade de bandeira, se abastecer num posto de bandeira X, num posto de bandeira Y, ali você não vai ter muita diferença de produto. Então, às vezes, o preço é uma coisa que pode influenciar. Sim. Você vai comprar um pãozinho na padaria, geralmente tem uma padaria até que pode ser melhor que a outra, sim, mérito dela. Mérito da construção que ela deu, mas não é mérito do pão, é mérito da marca que ela construiu. Exatamente. A gente tem exemplo aqui em Juiz de Fora de uma padaria que as pessoas elas compram mais nela por conta de ser naquela padaria. Mas não é porque o pão é gostoso, ok, é gostoso, mas é muito mais uma percepção de marca, estou comprando naquela padaria, do que o pão é uma delícia e é o melhor de todos. Exatamente. Né? Não que o pão seja ruim. Não, com certeza. E a experiência que o ambiente cria, o que ela oferece, muitas coisas envolvidas. E outras commodities comuns são o ouro, é uma commodity, né, que até tem um preço regulado por órgãos governamentais. Sim. Então, assim, quando a gente encara a nossa odontologia como uma commodity, como um produto qualquer, um produto que a pessoa vai ter igual na sua clínica, igual na clínica do lado, no consultório do vizinho, aí você vai ter que ficar brigando por preço. Você vai entrar naquele oceano vermelho que a gente tem até no livro aí, a estratégia do oceano azul, que é aquele lugar onde todo mundo faz igual. Exatamente. E fica brigando por migalhas, baixando o preço. Então, se você entender que a venda é um processo emocional e que que a odontologia não é uma commodity, que você precisa tratar a odontologia como sendo uma coisa específica, como a sua odontologia ser uma coisa única, exato, você já tratou um pouquinho da parte de mentalidade
envolvida na venda. E qual é uma habilidade que está diretamente ligada a você despertar esse processo emocional no seu paciente? É a habilidade de comunicação, tá? E eu acrescentaria negociação e persuasão também, que também são ferramentas de comunicação. Exatamente, são subtópicos. Subtópicos da comunicação, mas o tópico geral é a comunicação, tá? Então, a comunicação parte da premissa em que tem uma pessoa comunicando com outra, então há duas partes que estão ali interagindo. Então, essa é a comunicação. E por que e como que a gente vai afetar o lado emocional do paciente na hora da comunicação? A partir do momento em que a gente começa a usar de estratégias como se interessar realmente pelo que o paciente está falando, buscar conhecer aquele paciente, conhecer as dores. A gente precisa ouvir o paciente de verdade, assim, deixar ele falar, deixar ele vir com as dores emocionais que ele tem. A gente precisa também encantar esse paciente, a gente precisa criar uma conexão real, que a gente fala que é a empatia, né? Gerar empatia com o paciente. Quando você conhece o paciente, encanta o paciente, se conecta, gera empatia, você já deu um passo muito grande. E aí, no momento certo, a pessoa que está vendendo, ela tem um momento certo de falar. E aí ela pode usar da linguagem verbal, da linguagem não verbal e fazer a ativação dos que a gente chama de gatilhos mentais, tá? Os gatilhos mentais são inúmeros, tem mais de 50 descritos na literatura, né? No nosso curso a gente aborda todos eles. Até tem um livro que a gente vai indicar para vocês aqui, já fica a dica de livro, que é Armas da Persuasão, que é um livro que fala muito dessa capacidade. Só não confunda persuadir assim do lado negativo, né? É mais a questão de influenciar, de você vender a sua ideia mesmo, de você defender a sua ideia. Então chama Armas da Persuasão, e é do Cialdini, né? Isso. E aí Robert Cialdini. E ele fala de inúmeros gatilhos. E aqui nós vamos falar de 3 gatilhos que vocês já podem começar a usar. E só explicar um pouquinho sobre a questão do gatilho mental, pessoal. Esses gatilhos mentais, eles foram criados a partir de percepções, tá? Pesquisas científicas de alto nível de evidência, tá? Para ver como que o ser humano, qual que é o padrão de comportamento do ser humano, entendeu? Então, qual que é o padrão de comportamento do ser humano quando ele recebe um presente inesperado? Qual que é o padrão de comportamento do ser humano quando a pessoa não escuta o que ele está falando e desdenha do que ele está falando? Então existe todo um estudo científico, o mais importante é estudo científico com alto nível de evidência que prova esses comportamentos humanos. O que a gente faz aqui é só utilizar isso a nosso favor, sempre com ética. Sempre para ajudar as pessoas, tá, gente? Ajudar as pessoas é o primeiro tópico, é o tópico número 1. Como ser bom tecnicamente, saber aquilo que você está fazendo, você está prestando, se você está ali prestando um serviço, você tem que, no mínimo, dominar as suas técnicas, né? Então, dominar técnicas e ser ético são princípios básicos, tá? O pilar, é a base, só pra vocês entenderem. É a base do negócio todo. Então, assim, você tem que usar esses gatilhos para ajudar. Posso só falar uma frasezinha, que eu gosto dessas frasezinhas de impacto, mas elas ajudam a fixar o conhecimento. A ética, ela está em você, né? Ela não está na ferramenta. Quando a gente fala de vendas, comunicação, são ferramentas, são habilidades, tá? Elas não tem esse negócio de dizer a venda é antiético. Não, antiético é a pessoa. A pessoa é ética ou é antiética, tá? A ferramenta é igual um martelo. Você pode pregar um prego na parede para pendurar a foto da sua família, ou você pode pegar aquele martelo e agredir uma pessoa e fazer uma coisa muito grave. Então a gente só deixar essa ressalva muito grande para a gente eliminar esses preconceitos que existem em torno da palavra vendas, palavra marketing, palavra persuasão, tá? Só para que a gente clareie aqui um pouco as histórias. Então, depois que vocês entenderam que o gatilho mental são ferramentas já comprovadas cientificamente, a gente vai falar então de 3 ferramentas, de 3 gatilhos mentais que vocês podem e devem utilizar no processo de venda de vocês, tá? O primeiro que a gente vai falar aqui é o gatilho da reciprocidade, tá? Se o Luquinha estivesse aqui, ele ia falar assim, né? Da formatura, não é? Vamos supor que você está na época de formatura e aí você está fazendo sua lista de convidados.
Sempre tem aquela pessoa que você só vai chamar porque ela te chamou na formatura dela. Isso daí é um processo inconsciente, mas que está ligado ao gatilho da reciprocidade. Ou quando você vai num bar e o cara falou assim, hoje eu vou pagar a conta. Cara, a primeira coisa que passa, pelo menos na minha cabeça e de 99% das pessoas na próxima eu vou pagar. Na próxima é minha, na próxima é minha. Então isso é um processo tão intrínseco do ser humano que a gente tem que entender como que funciona, porque se funciona com a gente, funciona com os nossos pacientes. E se a gente usar ele para ajudar os pacientes, olha que maravilha que a gente não tem, que arma incrível que a gente não tem para ajudar os nossos pacientes. Mandar um abraço aqui pra galera, que a gente tá sozinho, então a gente, turma toda aí, bastante pessoas aqui. Não tem isso. Galera tá mais aqui entrando, vamos ver se tem... Galera, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, vai colocando aqui que a gente vai falando. O importante é qual a marca vai na sacola, blog dentista. Essa questão de marca também uma ciência muito, muito avançada, né? Que até o pessoal chama de branding. Quando você cria uma marca muito forte, o preço da marca vale muito mais do que o preço do produto. Então a gente vê, por exemplo, uma camisa polo. Eu estou usando uma polo hoje eu nem estou usando a nossa porque a minha estou sem já, mas as lives todo dia não está dando conta de lavar. Mas aí esse tecido aqui é um tecido chamado malha piqué, é um algodão peruano que é o mesmo utilizado pela Lacoste. Depois que a Lacoste botou o jacarezinho dela, a malha é mesmo vendida no mundo todo. Mas você acha que essa aqui custa o preço de uma Lacoste? Não, porque a Lacoste fez um branding muito forte e criou uma marca muito forte que tem um valor, um preço, sentimentos, pela marca. Sentimentos ali daquela marca, né? Você usa muito mais pela questão de se sentir pertencente a um grupo, de estar bem com aquilo ali, daquele conforto, de pertencer a uma camada social. Então tem todo um processo por trás que é a questão emocional e é a mesma questão que os nossos pacientes usam principal, né? A questão principal que o paciente usa para tratar com você ou para tratar com fulano, apesar dele justificar no preço às vezes algumas coisas. O Mendes Dan falou, muito massa, bacana que você gostou. Dias Augusto perguntou qual é o melhor kit acadêmico para comprar. Cara, se o Luquinha estivesse aqui talvez ele pudesse ajudar, porque o pessoal já tá respondendo aqui. Mas é isso aí, galera. Mas sempre lembrem, a ferramenta, ela é só uma ferramenta. Bom o mais importante é você desenvolver as suas habilidades, seu treino. Aprenda, adquira conhecimentos. Aqui, como doutora Gilmara Leite, ou Doutor, como um recém-formado pode estar baseando-se quanto ao valor a se cobrar por cada procedimento? É exatamente o que a gente está falando isso na live. Daqui um pouquinho a gente vai chegar mais na parte de precificação especificamente, mas se a gente não responder a sua pergunta no final, você volta a perguntar pra gente. Você vai ver que um dos tópicos aqui é exatamente precificação. Isso que você perguntou. Mas já te antecipando, Gilmar, o primeiro processo envolvido no preço é você entender que a venda é um processo emocional. Então nós já falamos do gatilho da reciprocidade que você pode usar. Não falamos como que a gente pode usar isso. Não. É verdade. Como é que você gera o gatilho da reciprocidade numa consulta, na consulta inicial? É você, até às vezes antes da consulta inicial, né? Sim. Nas suas ações de marketing. É você às vezes fazer um marketing de conteúdo, onde você gera um valor para aquele paciente, você entrega algo de valor, uma informação muito valiosa, você demonstra um cuidado especial com aquele paciente, sem ele te dar nada e sem esperar nada em troca. Então, por exemplo, numa consulta, você chegar para o paciente e oferecer para ele, deixa eu te entregar essa escova de dente aqui para você melhorar a sua escovação e já dar também uma orientação de higiene oral. Quando você faz isso, você já está criando no paciente uma sensação de que ele precisa retribuir aquilo para você, que é a reciprocidade. Então isso daí você deve usar o tempo inteiro no seu processo de comunicação. Então você está sempre, o paciente te pede uma coisa, você entrega mais do que ele espera, tanto em informação quanto em entrega mesmo do seu tempo, da sua disponibilidade de ouvir o paciente. Então esse é um gatilho muito poderoso e que vocês têm que estar atentos.
Outro gatilho muito importante, mas que tem um valor extremo, é a prova social, que é as pessoas que são seus clientes falando de você. Então, isso é uma coisa que, por isso que o pessoal fala muito do boca a boca, né? O boca a boca, hoje em dia, não é a única estratégia de marketing, ainda é um marketing que funciona muito bem, funciona até também para o lado negativo, até funciona mais do que para o positivo. De você, por exemplo, ter uma impressão negativa, você afasta muito mais pessoas, possíveis clientes, do que você ter uma impressão positiva e atrair, né, clientes. Então, e você também tem formas de trabalhar a prova social através das mídias sociais. Então você pode pedir para o seu paciente faça um relato sincero, verdadeiro, genuíno de qual foi a experiência dele, de como ele, se ele gostou do seu tratamento. Então isso é uma forma de prova social. A gente tem um antes e depois, né? Que eu sei que a galera aí está falando muito, está muito em alta esse assunto. Infelizmente o nosso código de ética não permite antes e depois, então eu acho que... Na internet. Na internet, no seu dia a dia ali, às vezes você tem que olhar no CRO da sua cidade, tem alguns locais que não tem problema, e tem outros locais que eles mesmo na sua consulta dentro do consultório, tem alguns locais que não permitem. Então tem que consultar o CRO da cidade, mas o importante de falar da internet, pessoal, que às vezes eu acho que falta a questão de entender um pouco mais a questão dessa habilidade de comunicação, de se expressar, como gerar conteúdo de valor na internet. Porque existem várias formas de gerar conteúdo de valor, onde as pessoas, seus potenciais pacientes vão ficar interessados, e que não é antes e depois. Então existem diversas, tá? O marketing de conteúdo, que basicamente é a mãe dessa forma de gerar valor, ela é um assunto muito profundo. A gente aborda mais sobre esse assunto no nosso treinamento aprofundado, né? Mas, cara, tem um mundo aí para baixo do marketing de conteúdo que você pode gerar valor e que ainda o dentista explorou de uma forma muito rasa. A gente vê alguns dentistas tentando fazer marketing de conteúdo, mas de uma forma assim, bem superficial. Então, às vezes, falta aprofundar no conhecimento dessa área para poder extrair os benefícios e não ficar só preocupado com o antes e depois. Vocês têm que entender realmente que o processo de comunicação vai muito além disso, né? Você, por exemplo, mostrar sua cara na rede social, dando dicas para o paciente, você ligar para o paciente, isso a gente está voltando a falar de comunicação, até por uma forma de gerar reciprocidade, é você ligar para saber como é que foi o pós-operatório do seu paciente, por exemplo. Isso demonstra um cuidado que ele vai querer retribuir para você. Criar outros exemplos, você pode criar um livro com instruções, você pode criar um jogo sobre como higienizar melhor o seu dente para crianças. Você pode fazer uma dica que a Maria Paula fez, criar um dia da grávida, do bebê, onde você convida os pacientes que estão grávidos para você dar orientações dos primeiros cuidados com a saúde bucal do nenê, do bebê. Isso é uma forma de você gerar a reciprocidade. E quando você está num grupo onde você tem vários clientes seus que estão interagindo ali, você também tem a possibilidade de gerar a prova social, porque aí um paciente vai dizer assim para o outro: nossa, eu fiz um tratamento com o doutor fulano, foi muito bom. E você já consegue, num evento como esse que a gente sugeriu aqui, fazer os dois gatilhos, né, ao mesmo tempo. Exatamente. Teve uma pergunta aqui do Mendes dá. Como saber se meu preço está bom, mesmo sabendo que estou preparado para cobrar? Isso é que minha clínica oferece muito conforto. Então, na verdade, a precificação sempre é algo muito subjetivo, né? A gente não tem uma precificação certa, uma precificação errada. Talvez o termômetro vai ser se você está conseguindo fechar os tratamentos, né? Porque o que acontece? A gente fala que o preço é o valor numeral que vai ali naquele documento e que o paciente vai tirar o dinheiro do bolso para pagar. Mas a grande questão que está por trás é o quanto ele viu de valor naquilo que você está oferecendo. Então, como que você está fazendo o paciente enxergar que você é qualificado? Exatamente. Eu acho que uma grande questão que às vezes a gente peca é que, por exemplo, vamos supor que você tem um preço que é acima da média do mercado aí da sua cidade. E aí você não está tendo tantas conversões.
a primeira variável que as pessoas acabam mexendo é no preço. Então, por exemplo, se está na média do valor, você vai lá e baixa o seu preço. E a última variável que mexe é no valor. Às vezes, oferecer um maior encantamento, uma experiência diferenciada. Então, assim, uma dica que a gente dá é, se você não está fechando os tratamentos de uma forma que você gostaria, não mexa no preço na primeira vez, não. Mexa em o que está em volta, mexa na questão emocional, como a gente falou nesse primeiro tópico, sabendo que o emocional está na frente do racional. O preço é racional. O emocional são as experiências, o contato, a capacidade de resolver os problemas daquele paciente. Então isso vem na frente do preço. Então tenta mexer nisso primeiro, esgote todas as suas possibilidades de gerar valor para o paciente e depois você pensa na questão do valor, do preço lá que você colocou no... E uma coisa que ele falou aqui depois, que é um ponto importante, ele mesmo sabendo que eu estou preparado. Aí a grande pergunta é, você está preparado como um bom técnico, um bom dentista, um cara que sabe fazer o procedimento odontológico? Porque às vezes, o que a gente fala muito, a preparação que você tem que ter vai além da parte técnica, né? A parte técnica, ser um bom dentista, é de 15% a 33% responsável pelo sucesso, pelo seus resultados. Então, você tem que estar preparado também com essas habilidades que a gente está falando. Você tem que entender de comunicação, de vendas, de negociação. Você tem que entender você tem que ser criativo e inovador para saber gerar valor para o seu paciente, diferenciar do mercado. Única, né? Então, isso daí é o que talvez que as pessoas ainda não enxergam, porque acho que estar preparado é simplesmente ter uma estrutura muito boa, muito bonita e saber fazer. Mas o paciente não sabe o que é uma estrutura muito boa, porque assim, eu lembro quando eu fui comprar a minha cadeira odontológica no primeiro consultório, eu fui com a minha noiva lá na época da minha namorada. E eu tava escolhendo, nossa, qual que eu compro? Papapá. Ela virou pra mim e falou assim, pra mim é tudo igual. olha que coisa mais doida, né? A percepção que nós temos como sendo especialistas, dentistas, e que um leigo tem. Então a gente tem que entender que, se você entender que é mais emocional, você vai começar a afetar o lado emocional do seu paciente. O seu paciente não sabe se você é bom profissional, que você tem uma faz um preparo como ninguém, faz um preparo como ninguém, molda, siso fantasticamente, a menos que tenha uma prova social aí, alguém falou para aquele paciente, vai lá que ele é bom. Isso é o que tem valor. Então você tem que conseguir passar essa percepção de valor para o seu paciente. Talvez o problema esteja aí. Se você já tem a parte técnica bem estabelecida, já tem uma estrutura excelente, agora você tem que passar a percepção disso tudo para o paciente e embutir isso no preço. Mas se você não embutir essa percepção, você não vai conseguir passar isso para o preço e às vezes você vai ter um excelente consultório aí, e vai ser um elefante branco que infelizmente não vai ser produtivo. E isso a gente sentiu muito, assim, é uma dor que a gente sentiu, porque era exatamente isso que aconteceu com a gente. A gente tinha um consultório lindo, maravilhoso, novinho, todo branquinho, limpinho, dentro das normas de biossegurança, todos os 3 altamente especializados, capacitados tecnicamente, mas... E aí? Né? Faltava um pouco mais. Faltava 85% de sucesso. 67, 85%. E aí, pessoal, só pra gente não prolongar, Mendes, vamos ver vamos olhar aqui o que ele falou. Verdade, vou continuar estudando. É isso aí, cara. É isso aí. Top, a gente nunca vai parar de estudar, cara. É por aí, cara. Desculpa a gente estar interrompendo, porque agora estamos sem o Luquinhas, que não pôde vir, ele que vai coordenando aí o chat, mas vamos continuar então, pessoal. O terceiro gatilho mental, que a gente está falando ainda da comunicação, né? Chegou a falar o segundo? Falamos que é a prova social, reciprocidade. Aqui, ó, reciprocidade, prova social. Agora eu vou falar... O segundo, a da percepção. Não, eu tô falando aqui do número 1 ainda. Número 1. O primeiro tópico, qual é o terceiro gatilho mental. Tá certo. Ainda tem muita live. Pela frente aí. O outro gatilho mental é o gatilho do desapego, tá? Como, por exemplo, você chegar pro seu paciente, fazer uma puta consulta, fazer um negócio bacana, diferenciado, tirar foto do paciente, oferecer um cafezinho, deixar ele falar, ouvir, fazer uma puta consulta, um negócio super bacana, e no final do tratamento você fala assim: então tá aqui o seu plano de tratamento, é assim que eu trabalho, mas fique à vontade para procurar outro profissional, para buscar outras opiniões. Isso daí, você está gerando o que a gente chama de desapego, porque
você meio que, assim, né, falando de uma maneira, espero que vocês entendam, um desdém, meio que, e realmente é verdade, assim, você tem que falar com o seu paciente, olha, se você não está confiante, se você ainda não se sentiu seguro, busque uma segunda opinião, você tem que vestir, assim, essa força aí de saber que você fez o seu melhor. Exatamente. E que você pode falar isso com a boca cheia. Só consegue fazer isso quem é capacitado tecnicamente, quem, né? Tem uma estrutura bacana, quem domina essas habilidades, né? Porque se você não dominar as habilidades, provavelmente você vai dar uma escorregada, né? Exatamente. E aí você fica com medo, às vezes tem gente que fala, não tem que entregar o orçamento, tem que entregar... Mas isso é muito pequeno, perto dos gatilhos, né? Perto do como o comportamento humano ele é poderoso, né? Como que o comportamento humano ele manda, na verdade, né? O padrão de comportamento é claro que nem todo mundo, né? Não é uma coisa 100%, né? Mas é um padrão. Então isso é impressionante como que isso muda o jogo, né? Você vira vira totalmente. E aí já vou até entregar um outro gatilho a mais de bônus aí para vocês. Você pode ativar o gatilho da urgência e falar para o paciente assim, olha, fica à vontade para procurar uma segunda opinião, mas aqui eu te recomendo que você vá logo, porque o seu problema ele realmente precisa de tratamento, porque hoje pode ser uma coisa simples, mas se você postergar, isso daí pode virar uma coisa muito grande, um problema maior que vai te gerar maior dor, maior desconforto, vai ser mais caro o tratamento. Importante, não mentir. Não mentir. Você não está mentindo. Né? Você está falando verdades que realmente, se ele não tomar cuidado, vão acontecer. Então você só está alertando para uma pessoa leiga aquilo que pode acontecer. Então isso você só está ajudando, né, a Exatamente. Pessoa. Ajudando ela a tomar a melhor decisão para a vida dela. O Sandrine Fernando falou que já conhece os tais gatilhos e que realmente eles funcionam muito bem. Top, cara. Bacana. Agora a gente tem uma prova social. Uma prova social. Viu? Porque, né, não é olha como ganha um poder quando alguém que está no campo de batalha, que está lá experimentando o negócio, fala que o negócio funciona. Ele acabou de ser a nossa prova social. Beleza? Então vocês começam a entender como que tem funciona. Um poder muito grande. Aí, galera, então depois que você entendeu que a venda é um processo emocional, que você tem que desenvolver a sua comunicação, usar os gatilhos mentais de forma correta, ética e verdadeira, a gente vai falar de um segundo tópico que está envolvido nesse processo de cobrar do seu paciente, né? Que é a questão de gerar uma percepção sem falar nada. Então, quando a gente fala em gerar uma percepção sem você falar uma palavra, toda a experiência que está envolvida, desde o momento em que aquele paciente conheceu você, do momento zero, a gente fala dos momentos zero, né? Primeira vez que ele viu uma publicação sua, primeira vez que alguém falou de você, e até o momento em que ele chega no seu negócio, chega na sua sala de espera. Então, essa experiência, ela já vai gerando no paciente uma percepção de valor. Então, se ele chega num lugar que tem uma excelente apresentação, uma estrutura muito bacana, que transparece a limpeza, a organização, pontualidade, com pessoas educadas, atenciosas, que tem pessoas que são realmente cuidadosas com ele, isso daí ele já começa a pensar, opa, aqui é um lugar diferenciado, o preço deve ser... Ele já vai ancorando aquele preço a algo que já não é igual à clínica Pop Dente ali. Então, assim, ele vai começando a trabalhar uma percepção sem que você, propriamente o dentista, tenha tido uma palavra com esse paciente. Então, você precisa tomar cuidado com essa percepção que você gera no paciente. E isso daí é uma coisa que envolve uma série de habilidades. Então, vem desde a ação de marketing, que a marketing é você fazer com que a sua mensagem chegue até as pessoas. Então você tem que atentar a essa parte. Você tem que fazer uma boa gestão de pessoas, tá? E exercer uma liderança adequada para você treinar a sua equipe, as pessoas que vão recepcionar aquele paciente, a pessoa que vai atender o telefone. Ainda mais na grande maioria das vezes, o primeiro contato do paciente não é com você, dentista, né? Então você tem que saber liderar, não adianta só a secretária tá lá e ela não fez e reclamar da secretária que ela não fez do jeito que você queria que ela fizesse. Mas e aí?
você tem essa habilidade bem dominada, sabe liderar, sabe gerir as pessoas que estão com você, porque isso vai gerar uma percepção do seu paciente. Então, aí já falamos da marketing, que é uma técnica que você ainda não conversou com o paciente, você só fez com que a sua mensagem chegasse. A habilidade de gestão de pessoas e liderança cuida da parte de treinar a sua equipe para que você consiga fazer com que eles vistam a camisa e representem o negócio como um todo, da maneira que você quer que o paciente veja você e veja tudo que você está fazendo. Você precisa também dominar habilidades de comunicação, como a gente já falou. Você tem que ter uma correta gestão de tempo para você, por exemplo, agendar o paciente com pontualidade, para que você não atropele, não deixe uma sala de espera com pacientes irritados lá, com dor, com angústia, com ansiedade. E até ter técnicas para quando isso acontecer na sua cadeira, no seu ambiente de clínica ou consultório, você saber solucionar e às vezes até tirar algumas vantagens disso, tá? Então existem técnicas profundas, a gente aborda várias delas no nosso treinamento. Também o tempo é curto pra gente ficar falando todas. Exatamente. Os nossos cursos são mais de 70 horas, né? Então, assim, tem coisa pra caramba aí, de aprendizado aí. Mas, assim, tem técnica pra tudo, gente. Tem conhecimento profundo em todas essas habilidades. Inclusive essa parte de gestão de pessoas, que é de treinamento de equipe, quem está dando o curso dentro do nosso treinamento é nada mais nada menos que o Celso Hort, que é simplesmente o cara que ajudou o Ateliê Oral a elaborar todo o processo de gestão de pessoas. Então, assim, é realmente uma ciência que ela envolve uma série de etapas e que ela está exatamente relacionada a esse ponto de gerar uma percepção do paciente sem você falar nada com ele. E aí, só por isso, só em gerar, só entre aspas, tá, gente? Se você conseguindo gerar essa percepção, você pode chegar lá, o paciente já está esperando um preço diferenciado, sabe? Exatamente. Se você conseguir gerar essa percepção, você talvez não precise nem você passar o preço, a secretária vai passar o preço e às vezes não precisa ser da melhor forma, que a percepção por si só já vai fazer o cara... Mas esse é um ponto legal que você falou, porque na live de ontem alguém perguntou quem que deve passar o preço, né? Sim. Ou o dentista ou um profissional que você treina. A gente até falou, é a pessoa que está preparada, né? A pessoa que está preparada. E se não é você vai ter que preparar outra pessoa, né? Exatamente, e a percepção ela vem antes do passar o preço, né? E exatamente. Então, assim, até chegar nessa pessoa, o paciente já criou toda uma percepção, né? Sim. Até chegar no momento de você passar o valor. Então, isso que é a grande questão. O que as pessoas querem saber? Vamos falar de como cobrar. Como que eu vou passar o preço? Como é que eu vou calcular o preço do meu tratamento? Isso é o que as pessoas querem saber. A gente vai falar, é o próximo tópico de precificação, mas a gente deixou ele para o final justamente para vocês entenderem que é uma pequena parte desse processo. Isso, às vezes o que a pessoa mais quer saber talvez não seja o mais importante para ela saber. Ela saber que a venda é emocional e saber que você precisa gerar uma percepção é muito mais importante do que quanto que você vai riscar no papel e entregar para o paciente. Como que você vai fazer isso? Não que isso não seja importante, tá, pessoal? Mas existem outras coisas mais importantes. A gente está falando 3 tópicos de um assunto vastíssimo que a gente aprofunda no nosso treinamento. Vamos dar os recados aí. E galera que chegou aí agora, a nossa live está falando qual a forma de cobrar do seu paciente, né? E a gente já falou de 2 tópicos, que é você entender que a venda é um processo emocional. O segundo tópico é gerar uma percepção de valor sem falar nada com o paciente. E aí a gente vai falar daqui um pouquinho sobre como precificar, né, como calcular o preço do seu tratamento, tá? Mas antes a gente quer dar alguns recadinhos. Então a gente tem a notícia ruim, é que a semana do Dentista de Sucesso acabou, né? Então não tem mais datas também. Não tem mais, a gente não sabe quando a próxima vai vir, mas a gente ficou muito feliz porque superou as nossas expectativas e foi muito bacana. A gente teve bastante feedback aí das pessoas dizendo que o conhecimento de lá foi muito importante, muito bacana, e que eles já vão começar a aplicar, né, agora, a partir de agora. Mas a gente tem as boas notícias, é que a gente já abriu as inscrições para o nosso treinamento avançado, né, do Dentista de Sucesso, e lá na página onde tem esse nosso vídeo, a página para você fazer a sua matrícula, tem um vídeo fazendo um resumão aí do que a gente falou durante a semana do Dentista de Sucesso, e tem também todos os detalhes de como vai funcionar esse treinamento, o preço,
como é que ele vai ser estruturado, como é que ele funciona, para quem que ele é, para quem que ele não é, e as garantias que a gente oferece. E a gente oferece duas garantias, pessoal. A gente tem a garantia incondicional, que é o seguinte: até sexta-feira, que é quando as vendas vão estar abertas, quem fizer a matrícula e por qualquer motivo dentro dos 30 primeiros dias não quiser continuar, não gostei, achei que não, para mim não tenho tempo, enfim, não queremos nem saber o motivo, vocês podem solicitar o reembolso, que a gente vai devolver todo o dinheiro para vocês 100%, sem centavo por centavo, sem preto, tudo preto no branco, assim, sem letras miúdas. Então, não quer, continuou, não precisa falar nem pra gente o motivo, e continuamos amigos e sem ressentimento. A outra garantia que a gente está fazendo, que é a garantia master, que a gente chamou, que é uma garantia que podia ser a garantia maluca, é a seguinte: a gente acredita tanto no potencial do nosso treinamento, que a gente está oferecendo uma garantia que é a seguinte: se após um ano, após assistir, com as condições de assistir o curso, assistir todos os módulos, colocar o conhecimento em prática, você não mudar a sua vida para melhor, sua vida profissional, nós vamos devolver todo o seu investimento, 100%, centavo por centavo também, e ainda vamos tirar do nosso bolso R$300 para pagar o tempo que você perdeu fazendo o treinamento. Então, isso daí é para você ter a segurança, porque é uma metodologia nova. Então, assim, a primeira garantia é para você falar, faz um test drive, ver se gosta, ver se você vai se adaptar. E o segundo é como uma forma de dizer assim, ó, nós acreditamos 100% no poder transformador do nosso treinamento. E aí vamos botar o nosso na reta também. Então, já que a gente acredita, vamos botar do nosso bolso. Então é isso aí, galera. Um recado bacana que a gente gosta de dar também é por que a gente tem esse treinamento avançado e por que a gente cobra, tá? Realmente, para a gente desenvolver tudo isso, a gente teve que viajar o Brasil todo atrás de vários dentistas, a gente teve que pagar especialistas para montarem cursos para nós, e além disso tudo, o dinheiro que a gente levanta, a grana que a gente levanta através desse projeto é o que faz que a gente consiga a cada dia mais dedicar à produção de conteúdos gratuitos para vocês. Vocês podem perceber que a gente agora mantém uma certa consistência de publicação, todo dia tem um post no ar, a gente está sempre fazendo as lives, a gente tem o nosso canal no YouTube com muito conteúdo. Essa live inclusive depois vai ficar disponível lá para sempre, para quem quiser acompanhar. Janice, fica tranquila que a live vai estar disponível. Essa live aqui vai ficar também disponível. E ainda tem mais coisa aqui hoje, no Instagram ela vai ficar disponível por 24 horas. Então, tem surpresa, tá? A gente oferece essa garantia condicional aí, é só para quem compra nas primeiras 24 horas. Aquela garantia de mais R$300 é só para quem compra nas primeiras 24 horas. Então, se você está assistindo isso aqui depois, no dia seguinte, na quarta-feira, hoje é segunda, né? Hoje na terça-feira, às vezes 10 da manhã, às vezes já não vai ter. Então essa garantia só vai funcionar até terça-feira, 9 horas da manhã. Terça-feira, dia 8. Exatamente, 8 de maio. Porque a galera também pode estar vendo isso no YouTube daqui a um ano, né? Verdade. Então, galera, voltando então ao tema da live. Qual a forma de cobrar do seu paciente? Mais uma recapitulação. Venda é um processo emocional, você precisa entender isso e precisa desenvolver durante a sua comunicação os gatilhos mentais. E as habilidades envolvidas nessa questão de usar essa informação, né? Venda é um processo emocional, como que usa isso para o odonto? É sabendo, entrando a fundo em habilidades como comunicação, como vendas, negociação, persuasão, enfim, outras várias habilidades. O segundo tópico que a gente falou é gerar percepção sem falar nada, que é você, toda aquela experiência que o paciente tem até ele chegar na sua frente e começar a conversar com você. Se você gerou uma experiência adequada em termos de estrutura, de atendimento, em termos de qualidade, de cuidado, aquele paciente já vai chegar em você com uma percepção de valor na cabeça dele. Quais as habilidades que a gente precisa para saber isso? Para isso a gente precisa entender de marketing, porque às vezes é o primeiro contato do paciente com a sua mensagem, que é quando você dispara uma campanha na rádio ou nas redes sociais. Você precisa entender de gestão de pessoas, porque você precisa treinar a sua equipe para que ela esteja alinhada com a clínica, com o propósito, com a filosofia que vocês trabalham, com os princípios, com os valores, com a missão do seu negócio.
Você precisa entender de gestão de tempo para que você consiga coordenar tudo isso mantendo a pontualidade, sem atrasar com o paciente, respeitando aquele tempo que o paciente tem e o seu próprio tempo para que você também tenha qualidade de vida, criatividade, inovação para que você faça diferente do que a maioria dos dentistas está fazendo e faça com que o paciente escolha você ao invés de escolher o colega. Então, sim, são várias habilidades que estão relacionadas a isso. E aí, agora, o terceiro tópico que a gente vai falar, galera, é a precificação, que é o que as pessoas querem saber a todo custo. Como que eu faço para escolher o valor do meu tratamento? Então, quando a gente vai calcular o preço de algo, a gente tem que levar em consideração uma série de fatores. No início da live a gente falou da commodity, né, que são produtos, são matérias-primas que não tem muita variação de preço, como o petróleo, o ouro, ou até produtos que são comuns aí, como o pãozinho de padaria. São produtos que, se você tiver uma variação muito grande de preço, as pessoas tendem a comprar o mais barato, tá? Fala, Betone, você é um cara grande Betone, sempre com a gente. E aí, pessoal, você tem que levar em consideração, obviamente, o material que você está usando, né? Isso eu estou falando das primeiras coisas que as pessoas já sabem, que já está bem claro na mente. A gente tem que considerar, eu uso um material de qualidade, sim, você tem que botar isso tem que incluir no seu preço. Eu tô num ponto muito bacana, obviamente você tem que colocar isso no seu preço. Aí agora tem outras questões outra questão, a qualificação profissional. Claro que você tem que, se você é mais qualificado que o colega, especializado em determinada coisa, você tem que cobrar mais por aquele seu trabalho. Então isso é uma coisa que acho que as pessoas já sabem que isso está envolvido. Mas quais são os outros fatores que estão envolvidos na precificação? Um fator que é muito importante é o mercado em que você está inserido, tá? Quando eu falo em mercado, não é você só saber quanto que o seu colega dentista está cobrando aqui, quanto o colega dentista está cobrando ali. É você entender toda a estrutura econômica daquele lugar onde você está atuando. Como, por exemplo, você entender qual é a vocação econômica da minha região, qual é a principal, como é que as pessoas ganham dinheiro aqui. É no agronegócio? É mais no comércio? Porque você tendo essa informação, você vai entender mais ou menos qual é a renda base daquele seu paciente. Períodos de alta, períodos de baixa. E dentro do mercado você tem que escolher o seu público-alvo também, para que você também ajuste o seu discurso àquele público-alvo, tá? Isso a gente falou na live de ontem também. Uma outra informação que ela é muito importante, que as pessoas não costumam levar em consideração, é o preço da sua hora clínica, né? E como é que a gente calcula o preço da nossa hora clínica? A gente tem que calcular, a gente tem que levar muitas questões, e aí entra também a parte de conhecimento de inteligência financeira. Sim. Porque você tem que calcular na sua hora clínica, por exemplo, as férias que você quer tirar, o 13º do seu funcionário, você tem que calcular a sua aposentadoria, né, que é a sua liberdade financeira mais à frente. Então são coisas que você tem que levar em consideração. Ninguém leva, né? E ninguém leva. As pessoas não cuidam. Falta de uma habilidade fundamental para o sucesso, que é a habilidade de gestão financeira. E a gente vai ter uma... E quarta-feira, galera, não vou falar muito não, mas quarta-feira, depois de amanhã, vai ter uma live incrível. Não deixe de assistir. O tema já podemos falar para vocês que está ligado à parte financeira, de inteligência financeira. Mas a gente tem um convidado aí que ele não vou nem falar mais. Não fala. E aí, pessoal, você tem que entender esse preço da sua hora clínica. Claro que vai entrar também no preço da hora clínica o valor do Open Doors Number. Já ouviram falar no Open Doors Number? O Open Doors Number é o valor que, vamos dizer assim, é quanto que você já sai negativo no mês só pelas despesas fixas que você tem no seu consultório. Então você tem o aluguel, você tem conta de luz, salário da secretária, aquela conta de energia elétrica, água. Você tem que falar uma coisa que pouca gente coloca: depreciação do material. Você tem que ter taxa que você falou ontem, taxa de insucesso. Você tem que calcular taxa de insucesso do tratamento, taxa de inadimplência. Você tem que ter também as provisões, né? Provisões são aqueles imprevistos que acontecem. Estragou o equipamento.
O dentista toda hora estraga o equipamento. Você tem que ter uma verba reservada para isso. Então, é uma coisa que realmente é muito difícil. Mas por que a gente fala do Open Doors Number? É o número que você... É o leão que está correndo atrás de você. E falar em leão, lembrar também de colocar imposto, né? Imposto. Você tem que incluir imposto. Mas, então eu não vou nem usar o leão, porque o leão vai ligado ao imposto, tá? É o lobo correndo atrás de você. O que é isso? Você todo mês já começa no negativo, já começa tendo que correr a todo vapor pro lobo que está correndo atrás de você não pegar. Então assim, você trabalha... Quantos dias você trabalha só para pagar as suas despesas básicas? Você tem que ter esse número anotado, você tem que calcular essas métricas. Claro que você, para anotar, você tem que fazer uma análise mais horizontal, mais longitudinal. Você tem que fazer um estudo de 6 meses, de 3, 4 meses, para você entender os números do seu negócio e ir melhorando. Mas isso é uma informação extremamente valiosa e que realmente o dentista não se preocupa. Porque não, é uma coisa que ele não aprende, né? A gente é jogado no mercado. A parte financeira nossa é lá embaixo, né? E também vem muito da parte de gestão e marketing de consultório, né? Você entender os números do seu consultório, entender isso que a gente falou do poder aquisitivo do seu cliente em potencial, você entender o mercado em que você está inserido. Então, talvez você estava esperando que a gente falasse assim, ó, uma resina vai custar 150, um siso 300, 400. Mas não tem como a gente falar isso, porque a precificação ela envolve uma série de fatores. Você tem que botar no papel tudo isso que a gente falou, você tem que botar a sua qualificação profissional, porque você não pode estar cobrando a mesma coisa que, se você é um especialista, do que um clínico cobra. Então isso também vem de uma percepção de mercado, você entender como é que está funcionando as coisas. E a questão de quanto você gera valor para aquele paciente. Se você gera muito valor para o paciente, você tem que ter um preço mais elevado do que uma pessoa que não gera valor para o paciente. Então esses fatores são extremamente importantes na precificação, além de, claro, você saber quanto que você vai usar de resina para fazer uma restauração, quanto que você vai usar de material, isso daí tem que entrar na conta, mas enfim. No final, o quanto que você quer tirar do seu negócio, né? O quanto que você precisa, que você quer, eu quero ter um salário, eu quero ter uma renda de X. Isso tem que estar incluído depois, né, de fazer essa questão da precificação. Aí você adiciona aquilo que você quer tirar em cada procedimento por hora, né? Quanto você quer tirar por hora. Galera, o Instagram está avisando a gente que a gente tem 1 minuto e 30 segundos apenas de live. Hoje se estendeu. Então, galera, depois, se vocês quiserem, quem não acompanhou tudo, reassista a live, vai ficar no ar aí no Instagram por 24 horas, depois vai para o nosso YouTube, tá? A gente está no meio da semana, então a gente está meio atribulado, mas a partir da semana que vem a gente já vai botar toda essa maratona no ar e dando 3 recadinhos rápidos para vocês, tá? Isso que a gente falou aqui é apenas uma pequena parte do que você precisa saber, é uma ciência muito complexa e avançada, então, galera, busquem o conhecimento, vão atrás, pode ser por meios próprios, se vocês quiserem um conhecimento já organizado, já direcionado para o dentista, a gente tem o nosso treinamento que está com as matrículas abertas no momento. Aproveite as garantias que a gente oferece, garantia de 30 dias para que você, por qualquer razão, não gostou, tenha o seu dinheiro de volta, e a garantia para quem comprar até amanhã, 9 horas da manhã, de que se você, após um ano, botar o conteúdo em prática, assistir todo o curso e não mudar nada na sua vida, a gente devolve 100% do seu dinheiro. A maratona de live que a gente está fazendo vai rolar até sexta-feira, e a surpresa que a gente preparou para vocês é a seguinte, galera: quem mandar pra gente precificação para esse número aqui que está no WhatsApp, a gente vai enviar para vocês um checklist para vocês calcularem o Open Doors Number do negócio de vocês. 10 segundos, galera. Grande abraço para vocês. Musiquinha rápida. Não vai nem rolar musiquinha, porque até ligar aqui... Não, a gente volta, só para tocar. Não vai voltar, porque senão não vai salvar lá.